Fala, meu lindo, minha linda. Olha, você não imagina a atmosfera desse lugar. Eu sou muito grato a Jesus por poder viver isso, sabe? De poder ver esse favor de Jesus e poder estar aqui é maravilhoso. Eu quero que você, aonde você estiver, que você sinta essa graça, esse conforto do Espírito Santo, que só Ele que pode produzir isso dentro de nós. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero que você se prepare para isso, elimine distrações. Eu só vou te pedir um negócio. Curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho. Ó, a gente quer chegar esse ano de 2023 10 milhões. Quando a gente começou tinha 5 mil. Eu quero... Já pensou, gente? A gente tudo foi feliz? Esse ano nós tivemos mais de 500 milhões de pessoas que assistiram uma mensagem em alguma das nossas redes sociais. Sabe o que é isso? Glórias a Jesus, porque a palavra está indo longe e o nome dele está sendo glorificado e você faz parte disso. Então, se ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, toca. Vamos pro vídeo. Jeremias, capítulo de número 33. Jeremias 33, versículo de número 6 diz o seguinte: eis que eu farei vir sobre ela saúde, cura, restauração. Eu os curarei e lhes revelarei uma abundância de paz e verdade. E eu farei os cativos de Judá e os cativos de Israel retornarem, e os edificarei como no início. E eu os purificarei de todas as suas iniquidades pelas quais pecaram contra mim, e eu perdoarei todas as suas iniquidades pelas quais pecaram e pelas quais transgrediram contra mim. E isto será para mim um nome de alegria. Você gosta desse final? Eu sou apaixonado. E isso para mim, é Deus que está falando. Isso para mim tem um nome: alegria. É Deus dizendo: eu tenho prazer em restaurar. Eu tenho prazer de reconstruir o que destruído foi. Eu tenho prazer, eu chamo isso de alegria. Escute bem. Observe uma pergunta simples. Um carro que você compra novo, ele vale um valor, certo? Agora, se você bate esse carro e esse carro é restaurado, reformado, o que acontece com ele? Ele perde valor. O valor muda, o valor cai. Então, na vida real, a restauração diminui o valor. Eu fui agora para um país que tinha um carro, e que foi um dos carros mais caros da história, leiloados, e um homem comprou. Pagou 70 milhões de dólares no carro. E o carro vale tudo isso por conta de um motivo: ele nunca foi restaurado. Ele é original. Então, na nossa cabeça, a restauração tira valor, a restauração decresce. Agora escute uma história. Eu estou lendo um livro agora esses dias, preparando para a série. E nesse livro contava a história de uma das obras de arte mais caras vendidas na história. Uma obra de Picasso chamado Le Rêve, ou O Sonho em francês. Um homem chamado Wynne, dono de hotéis pelo mundo, comprou essa obra de arte
e pagou 60 milhões de dólares na obra de arte. Eu não sei o valor agregado disso. A obra foi pintada em 1932 por Pablo Picasso, e a obra, na verdade, é a retratação da amante do Picasso. Para mim já dava ruim aqui, já não ia querer mais. O sangue de Jesus tem poder. Mas o homem comprou a obra de arte. Passados 5 anos, um homem chamado Stephen Cohen amava essa obra de arte, desejava essa obra de arte, e lhe fez uma proposta para vender a obra de arte. 139 milhões de dólares. A obra de arte mais cara da história. Foi feito um negócio, fecharam um acordo, e então Stephen Cohen mandou um avaliador para ver a obra. Avaliou, autenticou, ela era original, impecável, sem defeitos, original. Ponto. A obra ficou por alguns dias no hotel, enquanto o trâmite de envio não acontecia, porque existe muita burocracia. Seguro, o transporte tem que ser com pessoas escoltando por conta do valor daquilo. Agora escute, no último dia o Wynn deu uma festa no hotel dele e falou para os convidados dessa obra de arte cujo qual ele havia vendido. Havia muitas pessoas famosas no dia, e as pessoas que estavam na festa falaram: por favor, nos deixa ver a obra de arte. E ele falou: fazem o seguinte, amanhã de manhã eu vou deixar ela no lobby do hotel, num lugar seguro, e vou apresentar a vocês os meus convidados. Na manhã seguinte, foi o que aconteceu. Os convidados estavam ali, todos empolgados com uau, que incrível. E o seu Wynn, muito empolgado, começou a dar uma aula sobre aquele quadro que estava atrás dele. Ele sofria de um problema na visão, que o olhar lateral era prejudicado. Resumindo, ele deu uns 2 passos para trás, sem ver aonde estava pisando, quando viu dele uma cotovelada na tela e rasgou 5 centímetros da tela. Todo mundo acha engraçado isso. Por quê? Parece que, como você está vendo, olha, se lascou. Mas não, você tem que imaginar a tristeza desse homem. O negócio foi desfeito. Stephen Cohen desistiu da obra, que tinha negociado em 139 milhões. E aí a notícia correu pelo país. E o seu Wynn não desistiu daquela obra de arte. O que ele fez? Procurou o melhor restaurador que havia naquela época, isso nos anos 2000. Encontrou o homem, levou para esse homem a obra de arte, e a fala do restaurador para ele foi: depois que eu restaurar, vai valer mais do que quando você trouxe para as minhas mãos. Ai, que bom, que bom. Eu vou dizer de novo então: depois que eu restaurar, vai valer muito mais do que quando você trouxe para as minhas mãos. Aí, eu sei que na sua cabecinha tá assim: mas ele não tem nada a ver com o evangelho ainda não. É só o restaurador da obra de arte. Não, mas começa a entender que existe algo espiritual nisso tudo, que só faz sentido quando Jesus coloca a mão. O restaurador terminou a obra, restaurou e deixou de maneira impecável. Passaram-se 5 anos. O Stephen Cohen, que havia rejeitado a obra, desejou comprar de novo. Só que agora não era mais 139 milhões. Agora eram 155 milhões de dólares. 16 milhões a mais. É porque antes de restaurar, muita gente perde a esperança. Olha e diz: impossível dar certo, não vale mais a mesma coisa. Mas dependendo de quem restaura, o valor muda nos olhos de quem desdenha. Porque vai olhar e vai dizer: como é que pode? O milagre da restauração torna mais valioso do que como era antes.
ponto. Lembra do carro batido que vale menos? Eu entendo, essa é a lógica. Agora, Jesus é o único de verdade que quando restaura, torna mais valioso do que quando pegou. E a partir de agora eu consigo entrar na palavra, para você entender o valor de quando Jesus restaura. E por que nós talvez temos percepções erradas durante esses processos de restauração, ou porque a gente tem tanta dificuldade de acreditar na restauração de alguém. Por quê que a gente não persevera? Por que a restauração não nos alcança? Eu vou te dizer o porquê. Porque restaurar é mais difícil, demora mais tempo, é mais trabalhoso do que construir. É muito mais trabalhoso. Sabe, construir uma casa é extremamente diferente de reformar uma casa. Você diz, não, a reforma é mais simples. Pelo contrário, ela é muito pior. Quando você vai para a reforma, você começa a encontrar coisas que para você estavam boas, e aí quando você mexe, descobre que estavam pior. O orçamento começa em X, termina em 10X, e você vai se revoltando porque aquilo parece que nunca tem fim. Bom, quando Deus pega você para restaurar, Ele vai encontrando mais problemas do que você apresentou no início. Você pensava que era um problema, Deus vai encontrando outro, vai encontrando mais um, vai encontrando a razão, vai encontrando a raiz, vai encontrando os motivos, e quando você menos imagina, Deus fez algo muito maior do que você chegou para receber. Porque a restauração encontra as raízes da nossa alma, do nosso espírito, e tira para fora aquilo que foi o motivo da quebra. Ou seja, quando Deus restaura um casamento, Deus não restaura a briga, Deus restaura o que fez a briga começar. É lá dentro, é na raiz, é na essência. Agora, nós não vivemos restauração porque não temos a perseverança que o Senhor pode fazer. A gente não espera, Deus restaura, vamos embora. Deus faz, vamos embora. Deus, eu quero que o Senhor restaure o meu casamento, aí eu peço divórcio. Deus, eu quero que o Senhor restaure a minha vaga na empresa, eu quero que o Senhor faça acontecer, e a gente pede demissão e vai embora. Porque a gente não tem paciência para esperar. Eu vou te falar uma coisa, meu lindo. Eu vi na minha casa restauração genuína. Eu vi, e não foi rápido, foram 8 anos. 8 anos de uma mulher que dobrava os joelhos para que Jesus salvasse meu pai. 8 anos. 8 anos, e Jesus foi mexendo. E foi mexendo, e foi mexendo. E a gente olhava de fora dizendo, não está acontecendo nada. Por dentro estava sendo tudo moído. E a gente dizendo, não está acontecendo nada. E Jesus mexendo, 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 mexendo. Restauração leva tempo. Restauração é gradativa. Restauração é um processo artesanal. É na mão, é devagar. E quando Jesus pega alguém para restaurar, você olha o final da história, não consegue imaginar por todo o vale que aquela restauração trouxe. Sabe, quando a gente olha Jó, quando a gente olha Noemi, quando a gente olha homens e mulheres da Bíblia que foram destruídos pelas circunstâncias, e aí você diz, é impossível acontecer alguma coisa, é impossível se levantar, é impossível se reestruturar, e aí a Bíblia diz que Deus vem, e a restauração chega. E o resultado da restauração é constrangedor. E é por isso que nós dizemos pela palavra que quando Jesus coloca a mão, Ele torna ainda mais valioso. Então deixa eu melhorar a tua percepção de maneira simples. Os teus sofrimentos, as tuas angústias te tornam mais valiosos. Todas as vezes que Jesus interfere no processo, coloca a mão para restaurar alguma área da sua vida, aquilo te torna mais valioso. A interferência de Jesus te torna ainda mais valioso. Eu vou repetir até você entender. Deus é poderoso para pegar aquele que está quebrado, moído, dilacerado, estragado, nas mãos dele, restaurado por ele. Ele é poderoso para transformar em algo precioso, maravilhoso, extraordinário, para a glória do nome dele. O segredo não é quem é restaurado, o segredo é quem restaura. Sabe,
Olha que maravilhoso. O segredo é quem restaura. O segredo é quem coloca a mão. O segredo é o engenheiro da parada toda que construiu os céus e a terra. O nome dele é Jesus. Ele sabe. A gente coloca na mão de todo mundo. Para de colocar na mão dos outros. Coloca na mão dele. Sabe, coloca na mão dele. A gente tem esse complexo de vira-lata. A gente vai para tudo quanto é lado. A gente dá tiro para tudo quanto é lado. Irmão, mira num lugar só. Mira em Jesus. Coloca na mão dele. Diz: Jesus, eu não quero tentar sozinho. Eu não quero dar tiro para todo lado. Eu quero que o Senhor faça. Aí ele pega na mão. Lembra de Jeremias descendo a casa do oleiro? Coloca nas rodas. E aquilo que está quebrado, ele faz de novo. Eu quero demais que essa palavra chegue para alguém agora que está estraçalhado, sem esperança, sabe? Que a vida bateu tanto que parece que nada mais vai acontecer, que os caminhos se fecharam tanto que parece que porta nenhuma mais vai se abrir. Eu quero que essa palavra chegue para você agora, te encontre agora com uma esperança tão poderosa que vai mudar o teu dia, vai mudar a tua semana e a tua história. Lembre-se, Jesus tem poder para restaurar aquilo que quebrado foi. Não importa quão destruído está, não importa quão sem valor aparentemente ficou. Depois que ele coloca as mãos, ele restaura o valor, aumenta o valor, porque esse é o poder de quem coloca a mão. A glória não é de quem é restaurado, a glória é de quem restaura. A graça de tudo é porque quando ele faz, fica impossível dizer que ele não fez. Porque a gente olha e diz: não tem esperança. Dias depois a gente olha e diz: como que pode isso acontecer? Como que pode isso acontecer? Eu vou dar um testemunho meu. Hoje eu vejo meu pai com os meus filhos. E eu vejo meu pai com eles e é muito engraçado ver como ele age com eles. Meu pai é basicamente um funcionário dos meus filhos. Ele faz tudo o que meus filhos pedem. Tudo. Esses dias meu pai me ligou e falou assim: filho, eu queria ter um tempo tal, top. Ele não falou com quem era. Eu falei: poxa vida, pai, sério? Eu tinha um monte de reunião, desmarquei tudo. Falei pra minha esposa, falei: vida, o pai quer ter um tempo comigo. Você imagina que coisa incrível? Isso nunca aconteceu. E aí meu pai ligou pra mim e falou assim: os meninos estão prontos? Falei: pai, mas no combinado não era nós? Aí meu pai, do jeitão dele, falou: mas que graça tem se os meninos não for? Falei pro meu pai: pai? Então vamos, né? Cancelei tudo. Não dá mais para descancelar agora. Eu nunca consegui imaginar que meu pai seria esse vô. Eu nunca conseguiria imaginar com aquele homem que eu vi antes de Jesus restaurar, que ele seria o homem que ele é agora. Meu pai me mandou mensagem essa semana no WhatsApp. No final da mensagem estava: eu te amo, Dave. E eu nunca imaginaria ouvir do meu pai a palavra eu te amo. E essa é a doideira de tudo. Antes de Jesus restaurar o meu pai, ele tinha um valor. Mas depois que Jesus pegou ele, arregaçou, quebrou, ele tem um valor inestimável. É outro homem, ou seja, Jesus é o único que consegue dar mais valor para aquilo que foi consertado do que era o valor original, porque ele melhora. Sabe o que eu não posso esquecer? É que a restauração do Pai veio porque alguém perseverou. Conseguiu entender? A restauração veio porque alguém perseverou. Restauração e perseverança andam juntas. Eu não sei qual área da sua vida precisa ser restaurada, mas você só verá a restauração se perseverar. Mas lembre-se, a restauração tem que estar nas mãos certas, na mão ideal. Eu
comecei a ouvir o nome dele no meio da multidão. Tem gente que conhece o artesão. Precisa estar nas mãos certas. Precisa estar nas mãos certas. Olha para você nunca mais esquecer. Jesus. J-E-S-U-S. Jesus. Ele é poderoso para fazer muito além do que a gente pode pensar ou imaginar. E autoriza fazer algo. Eu quero declarar algo sobre você. Tudo eu vou melhorar. Todos os sonhos que foram destruídos no caminho, todas as histórias que foi roubado a esperança no caminho, casamentos que estão sendo alvos de ataque e que parece que o valor se perdeu no caminho, relacionamentos com Deus que foram embora, que aparentemente não existe mais há muito tempo, sonhos de carreira que a realidade destruiu, colocaram pedras por cima. Em nome de Jesus, o Senhor irá restaurar os seus sonhos, restaurar o seu casamento. Eu preciso que você celebre isso. Restaurar o seu casamento, restaurar a tua família, restaurar o teu relacionamento, fazer aquilo que só Ele pode fazer. E depois que Ele fizer, o seu casamento terá um valor maior, o seu relacionamento com Deus será muito mais valioso. Você que quebrado foi, o seu valor será restaurado e acrescentado em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és um Deus que restaura. Tu és o único, na verdade, que tem poder para fazer algo assim, de pegar um vaso quebrado, moído, e fazer algo novo. Tu és o único, Jesus, que tem poder de restaurar casamentos falidos, vidas distantes da Tua presença. Tu és o único que tem poder para isso, Jesus. E as Tuas mãos são capazes de fazer algo novo a partir de alguém que ninguém consegue acreditar, que ninguém consegue ver a esperança. As Tuas mãos são poderosas para restaurar. Restaura-nos, Jesus. Restaura vidas agora, Senhor. Restaura vidas agora, Jesus. Comece um processo de restauração agora. Vai demorar tempo, Jesus. Vai custar trabalho. Vai ser demorado talvez, mas vai valer a pena. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Começamos. Eu tenho certeza que essa palavra o Senhor Jesus vai falar com você. Abre o coração, prepare o caminho para que tudo aquilo que Deus tem para você alcance o teu coração. Eu só vou te pedir um favor antes de começar. Curte o vídeo, bebê, curte. Por que curtir o vídeo? Porque o YouTube, ele não sabe o que está rolando aqui. Quando todo mundo curte, ele fala: nossa, que é isso, hein? É importante, vamos mandar para mais gente. E aí mais gente assiste a mensagem. Quanto mais pessoas assistirem, melhor. Quanto mais longe a palavra for,
melhor. Então curte, comenta, compartilha, manda para os grupos de família, se inscreve no canal e ativa o sininho. O sininho! Ele tá pegando o sininho? O sininho, tá pegando o sininho? Pega o sininho. Obrigado, o sininho. O que é o sininho? O sininho é um sininho. Para você não esquecer, porque toda semana, segunda-feira, 7 horas da manhã, sem falhar, há quase 5 anos, tem uma palavra de Deus para você aqui no nosso canal. Então se inscreve e bora pro vídeo. Gênesis, capítulo de número 22, diz o seguinte: e ele partiu dali e cavou outro poço, e por aquele eles não contenderam, e chamou o nome de Reobote. E ele disse: pois agora o Senhor fez um lugar para nós, e seremos frutíferos nessa terra. Eu vou pular alguns versículos, vou para o 27. Isaac lhes disse: por que vocês estão vindo, visto que vocês me odeiam? Ele está falando isso para Abimeleque. Aí o texto continua: e eles disseram: vimos que certamente o Senhor estava contigo, e dissemos que haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, de que tu não nos fará mal, assim como não te tocaremos, e assim como fizemos a ti somente o bem, e te enviamos em paz, tu és agora bendito do Senhor. E ele lhes disse: fez um banquete, e comeram e beberam. Se levantaram cedo de manhã, juraram um ao outro, e Isaac os despediu, e eles partiram dele em paz. Essa é uma história que muitos de nós conhecemos. Muitos de nós já vimos algumas vezes isso. A história de Abraão, depois a história de Isaac, tudo o que aconteceu, tudo o que se passou. Agora, isso aqui é o final de uma história de um garoto que está assumindo o legado do seu pai e que está sendo perseguido. O poço que ele escava, alguém entulha. Aquilo que ele faz, alguém destrói. Então, a história de Isaac, o início dela, é marcado por perseverança. E a palavra perseverança, ela é necessária demais no nosso tempo. Por mais que nós pensamos saber o que significa perseverar, nós somos uma geração que menos tem paciência para viver o que verdadeiramente significa perseverança. Sabe, eu dei um Google hoje, porque eu estava muito enclausurado dentro de uma realidade bíblica e de algo que Deus moveu no meu coração por essas semanas. E eu coloquei no Google: o que significa perseverança? E a primeira palavra sinônimo é insistir. Insistir. Ou seja, eu sei que a gente já conecta logo com a palavra esperançar, que é esperar. Mas a palavra que apareceu de primeira foi insistir. Insistir, bater, 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 insistir, esperar. E aquilo de verdade constrangeu um pouco o meu coração, porque eu sei o que é a minha geração, eu sei quem eu sou, eu sei como nós agimos, e nós somos a geração mais impaciente que o mundo já viu, porque para nós tudo virou muito mais fácil e rápido do que, por exemplo, para a geração anterior. Eu tenho 32 anos de idade, e ou seja, nasci em 90, e na minha época, não sei se tem gente aqui da minha idade, mas na minha época, a internet, ela foi um advento, mas que eu fui usar com 14, 15 anos. Com 14, 15 anos eu usava internet. Só que a internet da minha época não é igual à internet de agora. De agora você acessa o Google e o Google faz assim. Irmão, na minha época era depois da meia-noite. Porque só pobre sabe o que eu estou falando. Depois da meia-noite você colocava o discador eu me lembro o número do discador que eu usava, o POP 30258300. Porque eu lembro disso, não sei, devo ter algum problema. Mas eu usei tanto isso,
E a minha mãe, irmão, tinha uma guerra comigo, porque ela falava: por que depois de meia-noite? Eu falei: mãe, porque se eu entrar antes, a senhora vai pagar uma conta assustadora. Depois da meia-noite era só o pulso que você pagava. Bom, aí era assim que funcionava. Você colocava o site, ia, tomava uma água, casava alguém, não sei, fazia alguma coisa. E aí quando você voltava, talvez o site já estaria aberto. Então nós acostumamos a geração anterior, ou a geração que agora está tendo os filhos que estão totalmente diferentes, a esperar. Só que à medida que o tempo foi passando, a gente foi acelerando tudo. Então a internet demorava, agora é muito mais rápido. Antes a gente pedia táxi no telefone e atendia uma pessoa muito ranzinza do outro lado que não queria te buscar, e você se humilhava dizendo: pelo amor de Jesus, me busca. Hoje não, você coloca no telefone, e aí se um não quer, o outro aceita. Se o outro não aceitar, o outro quer, vem, te busca, te oferece água, bala, e é só felicidade e alegria. Tudo foi ficando mais rápido. A internet para os nossos filhos, a internet para nós, a vida acelerou. Agora só tem uma coisa que nunca vai acelerar: a vida. A gente acelera em cima da vida, mas a vida não acelera. A nossa idade ainda demora 1 ano para passar. As coisas da nossa vida, os processos de Deus ainda demoram. O kairos de Deus, ou seja, não respeita o cronos, é o kairos, é o tempo perfeito. E a gente está olhando para a vida querendo que aquilo seja a internet. A gente fica tão agoniado que se o Google demorar mais de 2 segundos, a gente faz o telefone assim, ó. Ah, que porcaria! Ou seja, a gente perdeu a habilidade de perseverar naquilo que Deus deu para nós. Sabe por que eu digo isso? Porque todas as vezes que nós desistimos de algo que Deus colocou nas nossas mãos, os nossos olhos deixam de ver aquilo que era a promessa do Senhor sobre a nossa história. Muitos de nós vivemos vidas medíocres porque fugimos do sobrenatural e do extraordinário que Deus tinha para nós, mas porque a gente não quis, porque a gente não soube esperar, a gente nunca vai viver, nunca viveu, ficou para trás. E um dia eu ouvi que a melhor oportunidade não é aquela que se passou, é aquela que você agarra, é aquela que você abraça. Então agora, quando eu olho para tudo isso, eu olho para o texto de Isaac. Olha que interessante, Isaac já tem herança, Isaac já é próspero. E agora a Bíblia diz que Isaac cava um poço. Quando ele cava o poço para ter água, porque ele foi expulso de Gerar, porque já estava muito grande, muito rico. Quando ele é expulso, ele cava um poço. Bom, ele cava o poço, os pastores de Gerar invocam com aquilo, e o que eles fazem? Vão lá e entulham um poço. O poço tinha água, e alguém vai lá e destrói o poço. Bom, Isaac não desiste. Isaac ai, que alegria! Isaac não desiste. Isaac... Então a gente já começa a entender que o antônimo de perseverar é desistir. Eu não quero entender talvez de maneira errada, mas para mim não faz sentido desistir. Para mim faz sentido uma palavra: perseverar, insistir, aguentar, não ir embora, não virar as costas. Nós estamos num cenário do país agora onde muita gente está virando as costas para o Brasil porque se decepcionou. Não era para eu estar falando isso, mas eu preciso. Meu lindo, deixa eu falar algo para você. Deus independe de geografia, Deus independe de política, Deus independe de cenário, Deus independe de tudo para fazer aquilo que Ele deseja na sua história. Não é a geografia que te muda, é você que transforma a geografia. Não é, sabe, entenda isso, esqueça o caos e comece a observar aonde Deus te colocou. O cenário pode não ser lógico, a terra pode não ser a melhor, mas se Deus mandou você ficar, fique, porque aonde você estiver, as mãos do Senhor estarão com você. Se a ordem de Jesus é ficar, fique. Eu recebi uma mensagem de um amigo meu essa semana, desesperado. Eu falei: meu lindo, pelo amor de Jesus, você viveu os últimos 4 anos baseado em quem? Sabe, a desistência meio que está virando comum, porque parece que sempre tem um plano B. Lindo, Deus não trabalha com plano B, Deus trabalha com um plano só, do início ao fim. Você corre para o plano B, Ele diz: vem para cá, converge a rota, volta para o caminho. Você vai fugir todas as vezes, Deus vai te trazer para o mesmo lugar sempre. Ah, é novo, nunca será novo, sempre foi o mesmo. Deus não muda, Deus permanece igual. Há gente que vive tentando dar tiro para tudo quanto é lado. Então a palavra é insista. O Isaac insistiu, abriu outro poço.
E quando abriu outro poço, a Bíblia diz que aconteceu algo. Entulharam de novo. Poxa vida, entulharam de novo. Eu não sei se você tem essa percepção, mas às vezes a gente não quer fazer inimigo. Aí fala assim, nossa, deixa. A Jéssica sempre vai falar mal de mim? Porque se tudo vira contra, eu vou desistir, eu vou embora dessa empresa, eu vou embora desse casamento que parece que nunca dá certo. Eu vou abandonar os sonhos que Deus tem para mim, porque para mim parece que nunca vai acontecer. Eu vou abrir mão, eu vou embora, eu vou vazar disso aqui, porque parece que nada dá certo. Isaac não fez isso. Isaac falou assim, o quê? Entulhar o poço de novo? Pô, vamos achar outro lugar. E sabe qual que é a loucura aqui? Não sei se você já cavou um poço. Eu nunca. Pensou que sim, né? Mas eu conheço gente que trabalha com isso. Você sabia que não é tão fácil achar água? Não é simples assim. Ai, cavou um buraquinho, água. Não, bebê, isso aí é a Disney que funciona assim. Vida real não é todo lugar que tem água. Não é todo lugar que tu consegue alcançar um lençol freático. Não é qualquer lugar. Agora perceba que Isaac, aonde ele fura, tem água. Aonde ele coloca a mão, a água aparece. O problema é, a água aparece, mas os inimigos ainda estão olhando para ele. E aonde o poço vinga, eles destroem. Até que chega um momento que a Bíblia diz que Isaac perseverou e cavou mais um poço. E agora você vai ficar apaixonado por isso, porque tem uma coisa que acontece à sua volta quando você persevera. Quando você resiste ao tempo, os inimigos desistem de você. Não. Eu vou falar de novo. Se você perseverar, se você não desistir, se você permanecer aonde Deus te colocou, os teus inimigos irão desistir de você. A perseverança resiste ao tempo, o propósito resiste ao tempo, a graça de Deus resiste ao tempo e dura para sempre. Agora os inimigos têm prazos contados. Quando você resiste ao tempo, saiba, os teus inimigos não irão resistir. Eles irão embora um a um, porque os olhos, ou o que os olhos deles virem, vai cansá-los. Porque é difícil bater em quem não desiste. Ele continua no mesmo lugar, ele continua ouvindo a voz de Deus, ele continua cavando o poço, ele continua colocando a mão no arado, ele não vai embora. Ele está de dia, de tarde, de noite. E é isso, meu lindo. Eu quero que você entenda que o que Deus quer é que você não desista. Entendeu? O que Deus quer é que você não desista. Diferente dos teus inimigos que clamam pela tua desistência, torcem para que você desista. E no fim é você que decide quem vence. Se é o que Deus deseja ou se o que os teus inimigos querem. Eu não sei você, bebê, mas eu não quero ver inimigo meu sorrir à minha volta. Eu quero que eles cansem, eu quero que eles passem raiva comigo, porque a palavra de Deus é muito mais poderosa sobre mim do que estão dizendo a meu respeito. O eterno é mais poderoso do que o externo. Consegue entender isso? A palavra da eternidade é muito mais poderoso do que está acontecendo à nossa volta. O Isaac cavou de novo. Quando veio água, os inimigos falam assim: ah, não. Que saco, tem água de novo. Tem água de novo. O que esse rapaz, onde ele coloca a mão, tem água. É que o segredo não é a mão do rapaz. O segredo é quem colocou ele naquele lugar. Você entende? Agora, tem um problema. É difícil perseverar em um lugar onde muita gente se perdeu. É difícil perseverar em uma área onde muita gente já foi derrotado. Eu preciso ser sincero. Quando você fala de perseverar no casamento para alguém, é mais difícil se essa pessoa já viu os pais fracassarem nessa área, porque ele já tem um caminho de saída.
Para quem faliu, viu os pais falirem, é difícil pedir para que ele persevere, porque ele já sabe o que é desistir, mas nunca viu o resultado de perseverar. Essa é uma das séries mais provocativas para mim, por conta dos tempos que nós estamos vivendo. Talvez é a mais profética de toda a nossa história, porque nunca nos foi tão exigido a palavra perseverar. Porque tudo à nossa volta conspira contra a gente. Tudo à nossa volta é para desestimular a injustiça, a corrupção, as guerras, as doenças. Observa, a gente saiu de um ano onde teve pandemia. Nós saímos de um ano onde iniciou uma guerra no outro lado do mundo e está todo mundo morrendo de medo aqui. Nós saímos de uma eleição onde o Brasil ficou dividido, onde famílias foram destruídas por conta de 2 candidatos. Observa, e para acabar com tudo, a gente perdeu o Hexa. E nós estava tudo assim, oh meu Deus, pelo menos isso, Jesus, porque eu não aguento mais. E aí, é isso aí. É só treta, é só confusão. E aí a série é boas notícias. Aí a pessoa tá assim, boa notícia da onde? Boa notícia, me conta uma boa notícia que eu não tô acreditando em mais nada. Ô lindo, eu vou te dizer a receita da boa notícia. Só verá aquele que perseverar. Insistir, bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que perseverar até o fim. Olha como a Bíblia fala de perseverança milhares de vezes. Então, agora compreende o resto da história. O resto da história é o perseguidor, o que expulsou, desistiu de quem perseverou e foi atrás para fazer as pazes. Porque eu vou dizer, lindo, é irritante alguém que não desiste no caos. O Abimeleque foi lá no Isaac e falou, ô meu lindo, tudo bom? Tudo certo. Bom dia, boa tarde. Olha, a gente já viu que tu é uma pessoa bem difícil, que a gente não vai conseguir te parar. Ou é tão bom ouvir uma coisa dessa, quando a adversidade nos encontra e diz, olha, estou desistindo de você. Quando as nossas frustrações nos encontram e dizem, eu estou desistindo de você, porque você é insuportável, você não para, você continua. Bom, o Abimeleque está lá para representar tudo isso. Olha assim, eu vou fazer as pazes. Eu juro que eu não te incomodo mais, mas a gente está morrendo de medo que tu vai se vingar. Aí o Isaac falou, relaxa, senta, vamos comer um negocinho. Todo mundo comeu, dormiram naquele lugar e na noite anterior fizeram o juramento e se despediram em paz. E assim é o final de uma história que representa o início de verdade da história de Isaac. Eu quero declarar algo sobre nós, declarar algo sobre nosso 2023 que nós estamos começando de viver. Até porque vocês têm que saber que nós já estamos em 2023. Vocês já estão lá junto comigo, porque essa mensagem... Nós criamos uma máquina do tempo aqui dentro. Nós já estamos em 2023, então a pessoa já dá feliz ano novo para ela. Você olha, feliz ano novo atrasado, nós já estamos lá. Porque quando as pessoas veem, nós já vamos ter 2023 avançado. Agora, eu quero declarar algo sobre você. Talvez, enquanto você ouve essa palavra, você consegue enxergar o cenário que você está. E talvez o cenário que você se encontra é naquele deserto da vida, onde as aflições e as angústias continuam perseguindo você. E o maior desejo que você sente no teu coração é desistir de tudo isso de uma vez. Desistir do casamento que está dando problema, da carreira que parece que nunca vai dar certo, dos sonhos que parece que fogem de você. Então eu quero declarar algo.
Desistir não vai ser a tua realidade. Perseverar sim. Não desista daquilo que Deus não desistiu. Não abandone aquilo que Deus ainda não abandonou e não irá abandonar. Se for uma promessa que está na tua frente, persevere, porque toda a promessa, quando derramada pelo Senhor Jesus, um dia, se você não desistir e perseverar, será a tua realidade. Oh, lindo, vale a pena perseverar. Vale a pena não desistir do que Deus tem. Vale a pena passar provação pela promessa. Vale a pena ser perseguido. Vale a pena ser caluniado. Vale a pena ser, motivo de chacota para alguns. Vale a pena, eu estou dizendo para você, vale muito a pena. Vale a pena não desistir do teu casamento. Vale a pena não desistir do que Deus colocou sobre a tua vida. Vale a pena. Eu só estou dizendo isso para você porque muitas coisas que tive vontade de desistir lá atrás e não desistir, hoje são a minha maior alegria, são a maior razão do meu sorriso. E eu estar aqui hoje é porque no dia que deu vontade de desistir, para a glória de Jesus, eu perseverei. Vocês não são senão o fruto de perseverança nos meus olhos. Valeu a pena. Fala para quem está pertinho de você, vai valer a pena. Jesus, nós te amamos, Senhor, e nós não iremos desistir do que o Senhor jamais desistiu. Os teus planos irão acontecer, os teus sonhos irão ser a nossa realidade. Por mais que tudo à nossa volta bata, diga o contrário, não importa. O que importa é a tua palavra, que é eterna. Jesus, nós te amamos e nós não iremos arredar o pé. Lembra, eu não vou te deixar sair enquanto eu não receber a minha bênção. Eu vou te segurar. Jesus, eu quero ser, eu quero viver, eu quero estar na tua presença todos os dias. Eu quero ser o teu filho amado que caminha perto de ti. Eu quero estar do teu lado sempre, Jesus. E se isso me custar, eu pagarei o preço para ver. Mas desistir não irá acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com vocês? Espero que vocês não estejam reclamando demais. A mensagem de hoje vai ser extremamente importante para você. Vai trazer um norte para a sua vida que você vai agradecer. Eu tenho certeza, não a eu, mas a Jesus. Eu só quero te pedir um favor, meu lindo. Antes de começar o vídeo, não esquece de curtir, isso é muito importante. Curte aí rapidinho. Não esqueça de comentar no que te abençoou, no que edificou você. Manda para todo mundo. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. E vamos para o vídeo. Êxodo, capítulo de número 16, versículo de número 2, diz o seguinte: e todo o povo de Israel, dos filhos de Israel, murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram a eles: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne, e quando comíamos pão à vontade, porque nos trouxeste para este deserto para matar toda essa assembleia de fome. Meu Deus.
Ai, que reclamação. Você reclama muito da vida? Você reclama do dia que chove, no dia que faz sol demais? Você reclama porque está comendo só a mesma comida? Você reclama porque só usa a mesma roupa? Do que você tem reclamado, ó reclamão? Eu quero dizer para você que possivelmente você seja extremamente injusto na sua reclamação. E é muito provável que você tem 1 milhão de motivos para agradecer, mas está supervalorizando aquilo que te incomoda. Eu vou te dizer um negócio. Eu descobri que eu tenho um problema. Eu tenho um problema com gente que come com boca aberta perto de mim. Eu tenho agonia mortal. Pessoa come assim. Isso me irrita profundamente. Meu espírito se retorce dentro da minha alma. E eu tenho muita vontade de falar: pelo amor de Jesus, fecha a boca para comer. Mas se eu olhar só para o barulho eu falo. Mas se eu me afastar eu vejo um amigo. E aí não vale a pena falar. Sabe, às vezes nós olhamos a vida assim, ó. E é por isso que a gente reclama tanto. Porque a gente só olha isso aqui. Mas se a gente fazer o exercício de se afastar, a gente vai ver que tem tanta coisa boa na vida, que tem tanta coisa extraordinária. Mas porque a gente está olhando o mundo assim, nosso ponto de análise está só aqui. A gente não consegue enxergar o todo. E a gente às vezes foca exatamente naquilo que nos irrita. E por isso somos extremamente injustos. Sabe, eu acabei de ler um texto bíblico que vai te fazer sentido ainda mais do que eu acabei de falar. Esse povo era escravo. Eles apanhavam, eles eram obrigados, eles tinham um trabalho forçado. Eles foram cativos para o Egito. Eles eram de uma nação, mas agora estavam escravizados em uma outra nação. Aí Deus levantou um homem chamado Moisés, o libertador do povo. Junto levantou Arão, que estava auxiliando Moisés. Sabe o que aconteceu? Deus deu a vitória para o povo. O povo que era escravo agora tinha para si uma promessa: a terra que emana leite e mel, a terra prometida. Uau! De escravos de repente para sonhadores. Tiraram esse povo da escravidão e levaram para um percurso que os levaria para a terra prometida. Mas sabe qual é o problema? Esse povo que foi tirado da escravidão, esqueceram de tirar a escravidão de dentro deles. E eles chegaram no deserto. E sabe, o deserto, que era um lugar difícil, Deus fez coisas extraordinárias. Coluna de fogo, nuvem de fumaça, água da rocha. Os calçados cresciam nos pés, a roupa não envelhecia no corpo, e a comida caía do céu. Mesmo assim, eles estão dizendo: por que não nos deixaram no deserto para comer lá no Egito? Pelo menos lá a gente era escravo, mas estava comendo carne. Sabe o que é isso, meu lindo? Eles não olharam que Deus tirou eles do deserto, da escravidão. Eles não olharam que Deus levantou um libertador. Eles não olharam que Deus abriu o mar vermelho para eles passarem, fechou por cima dos soldados do Egito. Eles não olharam a coluna de fogo. Eles não viram a nuvem de fumaça. Eles não viram a água da rocha. Eles não viram que Deus mandava comida para o arraial todos os dias. Eles não viram. E é exatamente isso que a gente faz quando reclama. A gente não olha o todo, a gente só olha aquilo que está nos irritando. É como se uma parede grande, branquinha, tivesse toda bem pintada e tivesse um pontinho preto, e de repente a gente não viu mais nada da parede e somente o pontinho preto. Olha você. A gente é assim com tudo. A gente é assim na vida, a gente é assim com as pessoas. Está
tudo bem feito, mas se tiver um detalhe, a gente inutiliza todo o trabalho que recebemos. Deus nos deu saúde, Deus nos deu vida, Deus nos deu tudo, mas se uma coisa nós não tivermos, nós estragamos todo o resto, simplesmente porque nós queremos reclamar. Quem reclama analisa o mundo assim, com a cara na parede. Mas quando você faz o exercício de se afastar da parede, você se distancia do motivo da reclamação para ver o todo que está disponível para você. E o todo é muito maior do que aquilo que te irrita. Portanto, você tem que escolher: ou você foca no que te irrita, você olha o todo para ser grato a Deus por aquilo que você já tem, por aquilo que você já vive, por aquilo que já está disponível para você, por aquilo que já tem motivo, razão de sobra para você levantar as mãos para o céu e dizer: Jesus, muito obrigado. Olha, lindo, tem coisas na nossa vida que a gente só descobre quanto valia depois que a gente perde. Mas é interessante porque enquanto a gente tem, às vezes a gente só reclama. Eu tenho um Fusca agora. O Fusca agora está uma benção, irmão. Bato, ele funciona, coisa mais linda. Quase vendi ele. Quase mandei embora. Ainda bem que não mandei. Eu tenho me arrependido, porque o probleminha gostoso que eu tenho agora, vermelhinho, coisa mais linda, mudei a cor, só dei um tapinha nele e agora não tem mais motivo para reclamar. Sabe o que é isso? Você está reclamando de algo? Do que você está reclamando? Eu estou reclamando disso aqui. Então faz o seguinte, faz um exercício, ó. Olha o todo. Você está reclamando da sua empresa? Você está reclamando do seu chefe? Então faz o seguinte, olha para a tua empresa assim, ó. Se distancia do chefe. Olha para o todo, olha para o amigo que senta do teu lado, olha para o benefício que você recebe, olha pelas bênçãos que Deus já te deu naquele lugar, olha para o salarinho que cai em dia na conta, todo mês certinho. Se afasta, ó, daqui a pouco teu chefe está bem longe, e você vai parar de reclamar e vai começar a ser grato a Deus pelo lugar onde você está agora. Entendeu? Você está reclamando do quê? Está reclamando do quê? Dos filhos? Se afasta um pouquinho, meu lindo. Para ver que no mundo tem muita gente que sonha em gerar e não conseguiu. E você já tem filhos. Dá uma olhadinha, olha que coisa linda. Há uma esperança, olha que bênção, eu já tenho. Tem gente que nem tem. Você está reclamando do carro que você tem porque dá problema? Se afaste um pouquinho assim e dá uma olhadinha à sua volta. Tem gente que nem bicicleta anda e você já tem um carro para se incomodar, meu lindo. Então começa a agradecer a Deus, porque você já tem muito mais do que muita gente. Começa a olhar à tua volta e agradecer o Senhor. Ai, porque a minha casa só tem 2 quartos. Olha só, tem gente que não tem a cabeça, um lugar para reclinar a cabeça à noite para dormir, e você já tem algo para agradecer. Se afaste da parede e começa a olhar a vida como um todo. Para de ser ingrato e começa a ver aquilo que Deus já te deu. Ai. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com vocês? Espero que vocês não estejam reclamando demais. A mensagem de hoje vai ser extremamente importante para você. Vai trazer um norte para a sua vida que você vai agradecer. Eu tenho certeza, não a eu, mas a Jesus. Eu só quero te pedir um favor, meu lindo. Antes de começar o vídeo, não esquece de curtir, isso é muito importante. Curte aí rapidinho. Não esqueça de comentar no que te abençoou, no que edificou você. Manda para todo mundo. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e vamos pro vídeo. Êxodo, capítulo de número 16, versículo de número 2, diz o seguinte: e todo o povo de Israel, dos filhos de Israel, murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram a eles: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne, e quando comíamos pão à vontade, porque nos trouxeste para este deserto para matar
toda essa assembleia de fome. Meu Deus. Ai, que reclamação. Você reclama muito da vida? Você reclama do dia que chove, no dia que faz sol demais? Você reclama porque está comendo só a mesma comida? Você reclama porque só usa a mesma roupa? Do que você tem reclamado, ó reclamão? Eu quero dizer para você que possivelmente você seja extremamente injusto na sua reclamação. E é muito provável que você tem 1 milhão de motivos para agradecer, mas está supervalorizando aquilo que te incomoda. Eu vou te dizer um negócio. Eu descobri que eu tenho um problema. Eu tenho um problema com gente que come com boca aberta perto de mim. Eu tenho agonia mortal. Pessoa come assim. Isso me irrita profundamente. Meu espírito se retorce dentro da minha alma. E eu tenho muita vontade de falar: pelo amor de Jesus, fecha a boca para comer. Mas se eu olhar só para o barulho eu falo. Mas se eu me afastar eu vejo um amigo. E aí não vale a pena falar. Sabe, às vezes nós olhamos a vida assim, ó. E é por isso que a gente reclama tanto. Porque a gente só olha isso aqui. Mas se a gente fazer o exercício de se afastar, a gente vai ver que tem tanta coisa boa na vida, que tem tanta coisa extraordinária, mas porque a gente está olhando o mundo assim, nosso ponto de análise está só aqui. A gente não consegue enxergar o todo. E a gente às vezes foca exatamente naquilo que nos irrita. E por isso somos extremamente injustos. Sabe, eu acabei de ler um texto bíblico que vai te fazer sentido ainda mais do que eu acabei de falar. Esse povo era escravo. Eles apanhavam, eles eram obrigados, eles tinham um trabalho forçado. Eles foram cativos para o Egito. Eles eram de uma nação, mas agora estavam escravizados em uma outra nação. Aí Deus levantou um homem chamado Moisés, o libertador do povo. Junto levantou Arão, que estava auxiliando Moisés. Sabe o que aconteceu? Deus deu a vitória para o povo. O povo que era escravo agora tinha para si uma promessa: a terra que emana leite e mel, a terra prometida. Uau! De escravos de repente para sonhadores. Tiraram esse povo da escravidão e levaram para um percurso que os levaria para a terra prometida. Mas sabe qual é o problema? Esse povo que foi tirado da escravidão, esqueceram de tirar a escravidão de dentro deles. E eles chegaram no deserto. E sabe, o deserto, que era um lugar difícil, Deus fez coisas extraordinárias. Coluna de fogo, nuvem de fumaça, água da rocha. Os calçados cresciam nos pés, a roupa não envelhecia no corpo, e a comida caía do céu. Mesmo assim, eles estão dizendo: por que não nos deixaram no deserto para comer lá no Egito? Pelo menos lá a gente era escravo, mas estava comendo carne. Sabe o que é isso, meu lindo? Eles não olharam que Deus tirou eles do deserto, da escravidão. Eles não olharam que Deus levantou um libertador. Eles não olharam que Deus abriu o mar vermelho para eles passarem, fechou por cima dos soldados do Egito. Eles não olharam a coluna de fogo. Eles não viram a nuvem de fumaça. Eles não viram a água da rocha. Eles não viram que Deus mandava comida para o arraial todos os dias. Eles não viram. E é exatamente isso que a gente faz quando reclama. A gente não olha o todo, a gente só olha aquilo que está nos irritando. É como se uma parede grande, branquinha, tivesse toda bem pintada e tivesse um pontinho preto, e de repente a gente não viu mais nada da parede e somente o pontinho preto. Olha você. A
A gente é assim com tudo. A gente é assim na vida, a gente é assim com as pessoas. Tá tudo bem feito, mas se tiver um detalhe, a gente inutiliza todo o trabalho que recebemos. Deus nos deu saúde, Deus nos deu vida, Deus nos deu tudo. Mas se uma coisa nós não tivermos, nós estragamos todo o resto, simplesmente porque nós queremos reclamar. Quem reclama analisa o mundo assim, com a cara na parede. Mas quando você faz o exercício de se afastar da parede, você se distancia do motivo da reclamação para ver o todo que está disponível para você. E o todo é muito maior do que aquilo que te irrita. Portanto, você tem que escolher: ou você foca no que te irrita, você olha o todo para ser grato a Deus por aquilo que você já tem, por aquilo que você já vive, por aquilo que já está disponível para você, por aquilo que já tem motivo, razão de sobra para você levantar as mãos para o céu e dizer: Jesus, muito obrigado. Olha, lindo, tem coisas na nossa vida que a gente só descobre quanto valia depois que a gente perde. Mas é interessante porque enquanto a gente tem, às vezes a gente só reclama. Eu tenho um Fusca agora. O Fusca agora está uma benção, irmão. Bato, ele funciona, coisa mais linda. Quase vendi ele. Quase mandei embora. Ainda bem que não mandei, eu ter me arrependido. Porque o probleminha gostoso que eu tenho agora, vermelhinho, coisa mais linda, mudei a cor, só dei um tapinha nele e agora não tem mais motivo para reclamar. Sabe o que é isso? Você está reclamando de algo? Do que você está reclamando? Eu estou reclamando disso aqui. Então faz o seguinte, faz um exercício, ó. Olha o todo. Você está reclamando da sua empresa? Você está reclamando do seu chefe? Então faz o seguinte, olha para a tua empresa assim, ó. Se distancia do chefe. Olha para o todo, olha para o amigo que senta do teu lado, olha para o benefício que você recebe, olha pelas bênçãos que Deus já te deu naquele lugar, olha para o salarinho que cai em dia na conta, todo mês certinho. Se afasta, ó, daqui a pouco teu chefe está bem longe, e você vai parar de reclamar e vai começar a ser grato a Deus pelo lugar onde você está agora. Entendeu? Você está reclamando do quê? Está reclamando do quê? Dos filhos? Se afasta um pouquinho, meu lindo. Para ver que no mundo tem muita gente que sonha em gerar e não conseguiu. E você já tem filhos. Dá uma olhadinha, olha que coisa linda. Há uma esperança, olha que bênção, eu já tenho. Tem gente que nem tem. Você está reclamando do carro que você tem porque dá problema? Se afaste um pouquinho assim e dá uma olhadinha à sua volta. Tem gente que nem bicicleta anda e você já tem um carro para se incomodar, meu lindo. Então começa a agradecer a Deus, porque você já tem muito mais do que muita gente. Começa a olhar à tua volta e agradecer ao Senhor. Ai, porque a minha casa só tem 2 quartos. Olha só, tem gente que não tem a cabeça, um lugar para reclinar a cabeça à noite para dormir, e você já tem algo para agradecer. Se afaste da parede e começa a olhar a vida como um todo. Para de ser ingrato e começa a ver aquilo que Deus já te deu. Ai. Sabe, às vezes eu penso que Deus queria dizer para nós assim: pelo amor de mim mesmo, para de me irritar. Reclama de tudo. Reclama do dia que dá sol porque esquenta demais. Reclama da chuva porque molha demais. Reclama de tudo, de todos. Se afaste da parede. O dia que chove para você, o agricultor se alegra no campo. O dia que dá sol para você, o vendedor de picolé na praia morre de alegria. Aquilo que te incomoda pode ser a bênção da vida de alguém. Começa a olhar a vida como um todo para que você seja grato todos os dias. Tem mais motivo para agradecer do que para reclamar, meu lindo. Se você tem olhos para olhar e reclamar do que você está vendo, agradece que tem gente que nunca viu nada na vida porque nasceu cego.
está reclamando da música que passava alto no lado. Agradece a Deus. Tem gente que nunca ouviu um som de um passarinho na árvore, e o som do carro vai passar, e você vai escolher o que você vai ouvir. Para de ser chato, pelo amor de Deus. Eu vi um vídeo agora que foi muito sensacional. Uns reclamão sempre acabam passando vergonha, ou mostrando o sentimento que na verdade escondiam na reclamação. Eu vi um vídeo agora que eu achei sensacional. O rapaz está no telefone ligando para a polícia, dizendo assim: olha, está tendo uma aglomeração aqui no lado de casa, um churrasco. Achei demais. E estão aqui, todo mundo sem máscara, mas não aparece ninguém, só o cara no telefone. A policial falando: todo mundo sem máscara, confusão, muita gente, música alta, e o pau está comendo, tem que vir aqui. Aí ele bota a cara para fora, o vizinho que está fazendo churrasco fala assim: ei, vem comer. Ele fala assim: olha, acabou a aglomeração aqui, não precisa vir mais não. Para de reclamar e começa a agradecer a Deus aquilo que você tem. Olha o mundo com um olhar aberto. Se afasta da parede, pelo amor de Deus. Jesus, nós te agradecemos pela nossa vida. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Tem fôlego no pulmão, Jesus. A gente está respirando, tem uma esperança. Jesus, obrigado. Obrigado até pelo dia que a gente se irrita. Obrigado porque se tem irritação, teve dia. Se teve dia, tem um motivo para agradecer. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai, pelo sol que queima, por tudo, por tudo. Obrigado pelo carrinho velho que dá problema. Eu sei que um dia vai melhorar, Jesus, mas enquanto eu tenho o que tenho, eu tenho motivo para agradecer, porque já tenho alguma coisa. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém.